Salve rapaziada que está acompanhando pela primeira vez o podcast C9 Clubista. Esse é o primeiro programa, se Deus quiser, o primeiro de muitos. O programa C9 Clubista trará todas as novidades e informações sobre o time do povo, o Coringão. E hoje, dia 3 de janeiro, primeiro dia útil do ano, muita gente de férias ainda, mas muita gente já voltou à luta. Então, se você estiver aí no busão ou no seu carro, fique com a gente até o final, porque hoje um programa super especial trazendo tudo sobre o Campeonato Paulista. O Coringão vai estrear no Paulistão daqui 23 dias, no dia 26 de janeiro, contra a Ferroviária. A primeira partida será disputada na Neoquímica Arena, nossa casa, casa do povo. Corinthians na primeira fase do Paulistão está no Grupo A, junto com Água Santa, Guarani e Inter de Limeira. Obviamente, na primeira fase o Corinthians é o principal favorito para liderar seu grupo. Com certeza, né? Eu acho que ninguém aqui pensa o contrário. O Corinthians super favorito nessa primeira fase para liderar o seu grupo com tranquilidade. Obviamente, né, o canal tem o seu lado clubista, o nome já diz, né, C9 Clubista, e eu, Caio Bezerra, vou deixar todo o meu lado clubista aqui nesse podcast para vocês. E esse lado clubista ele acaba aflorando, mas agora eu vou tentar falar um pouquinho com a razão. Na minha opinião, o Corinthians ele é o grande favorito para conquistar o Paulistão de 2022. Lembrando, né, que o Corinthians já é o maior campeão paulista com 30 títulos, sendo a última delas em 2019, contra o São Paulo, hein? Em clássico, decidindo o título na Arena Corinthians nos últimos instantes com gol de Wagner Love. Então, né, vamos combinar, né, galera? O Corinthians sabe e muito jogar Paulistão. Então, principal campeão paulista, né, o que mais tem títulos paulista, 30 paulistões aí. Então, obviamente, o Corinthians é favorito. E eu vou trazer os meus pontos para o Corinthians ser a equipe favorita para conquistar o Paulistão 2022. Como eu já vinha dizendo, o Corinthians é o maior campeão paulista com 30 taças conquistadas. O segundo, olha só, 23 taças, é o Palmeiras. 7 taças atrás da gente. Tá muito longe. Obviamente, né? Fica claro, o Corinthians domina o estado, não tem jeito. O meu primeiro ponto, né, minha primeira opinião para apostar como Corinthians como grande favorito é que durante a última temporada, todos sabemos os reforços que o Corinthians trouxe durante o Brasileirão. Roger Guedes, William, Juliano, Renato Augusto, chegou o Paulinho agora, né, no mês de dezembro, mês passado. Então, esses jogadores chegaram e mudaram as expectativas da torcida do Corinthians na temporada. Lembrando desses 4 que chegaram, o Corinthians ele tinha clima de preocupação antes desses jogadores chegarem. O Corinthians ele lutava pelo rebaixamento. Era claro para todos os torcedores, grande parte da torcida, obviamente, né? Não podemos generalizar, mas grande parte da torcida temia uma briga por rebaixamento. Não acreditava no rebaixamento, mas imaginava que o Corinthians poderia sofrer ali nas últimas posições da tabela, como alguns rivais sofreram durante todo o campeonato, né? Não vou mencionar os nomes, mas vocês sabem de quem eu tô falando. Esses jogadores que chegaram, né? O Roger Guedes, o William, Juliano e Renato Augusto, eles chegaram durante o Brasileirão, chegaram praticamente no meio do campeonato. Então eles tiveram meia temporada para conseguir colocar o Corinthians na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians nem vai sofrer essa temporada em pré-Libertadores, em grandes viagens já no início do ano. O Corinthians já está garantido na fase de grupos da Libertadores. A princípio, a previsão de início para a Libertadores é no dia 6 de abril, 3 dias antes da grande final do Paulistão. Olha como uma coisa está ligando a outra. Corinthians, né, caso chegue na final, a final do Paulistão será no dia 3 de abril. 3 dias antes da grande estreia da Libertadores, né? Enquanto nós estamos falando aqui sobre a Paulistão, Libertadores, o Corinthians ainda não sabe quem são seus adversários na Libertadores. Então, o Corinthians ele terá
janeiro, fevereiro, março e o início de abril para focar apenas no Campeonato Paulista. Lembrando, né, que as quartas de final e as semifinais do Paulistão são definidas em partida única. Então são 2 jogos, né, as quartas e as semis são jogos que necessita muita atenção, porque é uma partida, um vacilo, um dia ruim de um jogador pode acabar com todo o projeto nesse início de temporada e acabar perdendo a chance de conquistar um título logo no início da temporada. Como eu disse anteriormente, o Corinthians ele terá foco total no Paulistão. Enquanto o Palmeiras, na minha opinião, não sei o que vocês, meus queridos ouvintes, pensam, o Palmeiras, obviamente, ele é o principal adversário do Corinthians, né, no estado e um dos times mais fortes do país. Porém, o Palmeiras ele estará focado na disputa do Mundial de Clubes. Isso é um ponto muito positivo para o Corinthians no início dessa temporada e eu vou explicar o porquê. O torneio ele será realizado em fevereiro, o Campeonato Mundial. Então, tudo indica, né, que o Palmeiras ele jogará boa parte do Paulista com seu segundo ou até com o terceiro time. Então, além do Palmeiras perder o Mundial, né, que isso já é claro, o Palmeiras não vai ganhar esse Mundial de Clubes, vai perder para o Chelsea na final. E o Corinthians ele terá mais liberdade para jogar no Campeonato Paulista, porque o Palmeiras ele vai com uma equipe mista, o Palmeiras não vai dar atenção para esse campeonato. Outros 2 grandes rivais do Corinthians no estado, Santos e São Paulo, são equipes grandes, né? Sempre entram com aquele favoritismo, com a torcida confiando, a torcida apoiando bastante as equipes durante o estadual. Mas São Paulo e Santos vivem um momento dramático, né? Financeiramente, tecnicamente dentro de campo, são equipes que não vêm rendendo, brigou, né, praticamente durante todo o brasileiro contra o rebaixamento. São Paulo, por exemplo, até a penúltima rodada do campeonato, tinha chances de rebaixamento. Então, é muito complicado e tudo indica que não chegará grandes reforços para essas equipes no Paulistão. Então, o que a gente viu, né, para tristeza dos torcedores rivais, provavelmente não vai mudar muita coisa para essas equipes. E o Corinthians, que vem reforçando o elenco, tá deixando a equipe mais entrosada, esses 4 jogadores que chegaram, óbvio, demora um tempo para entrosar, os jogadores não tiveram pré-temporada, então esses jogadores que chegaram durante a temporada, e o Paulinho também que chegou mais recentemente, terá uma pré-temporada, terá um mês praticamente para treinar e estar entrosado com o elenco corintiano. Isso vai fortalecer e muito o elenco do Corinthians durante o estadual. Então são 3 pontos que eu coloquei para vocês. Primeiro ponto, reforços que chegaram no Corinthians e claramente mudaram a equipe e vão mudar o patamar da equipe na temporada de 2022. Segundo ponto, a principal equipe do país, uma das principais equipes do país no momento, né? Não vamos ser hipócritas, né? É o Palmeiras. O Palmeiras, bicampeão da Libertadores, né? Tem um exemplo de gestão a ser seguido, porém estará focado no Mundial de Clubes. Outro ponto favorável para o Corinthians. E o terceiro ponto são que 2 grandes rivais como Santos e São Paulo vivem situações dramáticas. Então, já nesse primeiro podcast do ano, eu já cravo, o Corinthians é o grande favorito a conquistar o Campeonato Paulista em 2022. Só uma tragédia tirará esse favoritismo do Corinthians. Em abril, estaremos conversando novamente e eu vou colocar esse trecho no nosso podcast. O Corinthians será o campeão paulista de 2022. E dos 3 clássicos estaduais, o Corinthians disputará apenas um na sua arena, contra o Santos. É o primeiro clássico do Corinthians na temporada. Terceira rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. O segundo clássico do ano será na 6ª rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque. E na 10ª rodada, o Corinthians vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo. Outro ponto muito importante, já estava esquecendo e jamais poderia esquecer disso, principalmente nesse primeiro programa aqui do C9 Clubista, é o fiel torcedor. O Corinthians, desde o retorno do público, jogou 8 partidas na Neoquímica Arena. Venceu 7 e empatou apenas uma partida. O Corinthians, depois que retornou o público, que foi no jogo contra o Bahia, a média de público dessas partidas foram de mais de 32 mil torcedores.
Obviamente, sempre foi assim e sempre será. A Fiel é um aliado importantíssimo para o Corinthians e não será diferente nesse Paulistão. Para quem diz que torcida não ganha jogo, né, rapaziada? Tá aí a prova. A Fiel representou nas partidas do Campeonato Brasileiro e foi parte fundamental nessa classificação de Libertadores na reta final do Brasileirão. Para quem não sabe, em muitos jogos a torcida corintiana empurrou, não desistiu e até o último minuto empurrou o Corinthians para marcar gols nos acréscimos, nos segundos finais da partida. Então a Fiel é foda. Então é isso. O público corintiano, a fiel torcida, é um aliado importantíssimo para o Corinthians nessa temporada de 2022. E, obviamente, no Campeonato Paulista, que é a primeira competição disputada na temporada. E até o momento, um provável Corinthians para 2022 será mais ou menos assim. Vamos lá, não sei se vocês concordam comigo. Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. Na meiuca corintiana, Paulinho, Renato Augusto e Juliano. E o trio de ataque corintiano com Roger Guedes, William e Jô. É uma equipe forte, muito competitiva. Mas tem um problema nessa equipe. Para essa temporada eu acredito que não seja um problema, mas nas próximas temporadas isso pode preocupar bastante. A média de idade dessa equipe que eu acabei de citar para vocês é de 31 anos. Uma média alta de idade e obviamente, nessa temporada de 2022 é o ano para essa equipe titular que eu falei aqui para vocês, precisa ganhar um título esse ano. Porque nas próximas temporadas, como essa equipe vem envelhecendo, tem muitos jogadores experientes, de um ano para o outro pode mudar muito. Esses jogadores acabam tendo uma queda mais brusca de rendimento, uma queda física, né? E acaba atrapalhando muito. Muitas lesões musculares acabam chegando com a idade. Então, esse ano, 2022, é o ano para o Corinthians brigar e brigar muito para conquistar títulos. Eu disse que o Corinthians é o favorito para o Paulistão 2022, mas é muito pouco para uma equipe do tamanho do Corinthians. Então tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Além do Paulistão, o Corinthians precisará brigar por outra competição grande, assim como é o Timão. Mas no final das contas, o Paulistão é a primeira grande chance e sem dúvida será o caminho mais fácil para o Corinthians levantar uma taça. Só lembrando aqui um dado estatístico, desde 2008 é a primeira vez que o Corinthians passa 2 temporadas sem conquistar um título. Repito, o Paulistão é a grande chance de abrir a temporada com uma conquista. Abrir a temporada de 2002 com chave de ouro e mostrar o Coringão tá aqui e o Coringão vai brigar nessa temporada de 2022. O Corinthians tem que ser respeitado. Agora só nos resta torcer muito pro time do Corinthians entrar com vontade, manter o ímpeto, né? Principalmente se vier um título estadual. Caso venha um título do Paulistão, a peteca não pode cair. Além de ser uma grande equipe que pode brigar por coisas maiores, o Corinthians não pode se contentar apenas com o Paulistão na temporada de 2022, com a equipe que tem e que vem montando ainda durante essa temporada, né? Obviamente, esse mês de janeiro poderá chegar mais reforços para fortalecer ainda mais esse elenco do Corinthians. Outro ponto importante que já veremos durante o Paulista é como será a postura do Corinthians fora de casa. Foi ridículo o que aconteceu no Brasileirão de 2021. O Corinthians jogou muito mal fora de casa. O Corinthians se garantiu na Libertadores graças às partidas na Neoquímica Arena. Repetindo, por isso a importância da torcida. Se não tivesse torcida, olha, seria bem complicado, viu? Eu acho que uma pré-Libertadores poderia acontecer, porque em muitos jogos, depois que o Corinthians teve o retorno do seu público, a torcida apoiou muito. Muitos jogos que a equipe estava apática, quem acabou acordando o time durante a partida foi a Fiel. A Fiel apoiou em todos os momentos, não desistiu. Eu lembro de um jogo contra a Chapecoense que o Corinthians marcou nos 50 do segundo tempo e a torcida não desistiu, a torcida gritou, a torcida empurrou o time para no último lance do jogo o Roger Guedes abrir o placar, marcar o golzinho ali para garantir os 3 pontos. Então o Corinthians ele precisa acordar, principalmente nas partidas fora de casa. E isso, né, Silvinho, isso depende de você e da comissão técnica.
fazer com que o elenco nessa pré-temporada que iniciará nos próximos dias manter a vontade de jogar, e não só na Arena Corinthians, como em qualquer estádio do estado e do país. Foi inadmissível, repito, foi inadmissível o que aconteceu no segundo turno do Brasileirão. Uma equipe do tamanho do Corinthians não vencer uma partida, repito, não vencer uma partida longe de casa. Isso é um absurdo. E o Corinthians, sem dúvida alguma, deve mudar essa postura, principalmente para a disputa das competições nacionais e internacionais. Afinal, o Paulistão, que é o principal foco desse podcast de hoje, nós sabemos que é muito nivelado por baixo. O Paulistão já foi um campeonato muito complicado, mas hoje, infelizmente, para as equipes do interior, é um campeonato que é nivelado muito por baixo. E o Corinthians, óbvio, terá um aproveitamento bom fora de casa, porque as equipes são muito fracas que estarão na disputa do Paulistão. E vamos combinar, né? Caso isso não ocorra, caso o Corinthians tenha um mau aproveitamento fora de casa, aí já será uma reformulação, já será necessária uma reformulação durante o estadual mesmo, revendo conceitos táticos e quem sabe até pensar numa demissão do Silvinho. Demissão do Silvinho que já foi pedido por muitos torcedores durante essa temporada, né? Durante o Brasileirão 2021. Eu não sou muito de acordo, eu acho bacana dar um período pro treinador trabalhar, mas ó, Silvinho, me ouve, hein? Se durante o Paulistão começar a pisar na bola, perder muito jogo fora de casa, perder ponto pra time fraco, sua batata vai assar, irmão. Então é isso, rapaziada. Basicamente é isso. Na minha opinião, dei os pontos aqui porque que eu acredito que o Corinthians será campeão paulista. Acredito que o Corinthians ele é a melhor equipe do estado que estará focada nesse Paulistão. Obviamente o Palmeiras tem uma grande equipe, mas o Palmeiras ele terá olhos apenas para o vice do Mundial, né? Porque o título a gente sabe que não vem. Mas o Palmeiras estará focado pelo vice-campeonato mundial de 2021, que será disputado em fevereiro. Então o Corinthians ele terá uma grande oportunidade de iniciar 2022 já com um título. Muito importante para iniciar, dar moral para essa equipe, principalmente para os jogadores que chegaram agora, estão retornando no país, que é Roger Guedes, o William, que chegou, né, no meio da temporada, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, que acabou de voltando e ganhando um título, dá muita moral para essa equipe. Então o Corinthians ele precisa jogar sério esse Paulistão, precisa focar muito nesse torneio, porque será um divisor de águas para o Corinthians na temporada 2022. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que o Corinthians é favorito para a conquista do Paulistão 2022? Meu nome é Caio Bezerra, um prazer estar aqui com vocês. Esse é o primeiro e, como eu disse no início, será o primeiro de muitos C9 Clubista. Falando sobre o Corinthians, informações, entrevistas com jogadores e ex-jogadores do Corinthians. Teremos muitos conteúdos aqui na sua plataforma de podcasts. Um prazer estar aqui com vocês. Me sigam nas redes sociais, dê sua opinião lá pra mim também, o que vocês pensam. A gente troca uma ideia, bate um papo, será um prazer conversar com vocês. Meu Instagram é @o_caio_bezerra. Pô, errar o Instagram é brincadeira, hein? @o_caio_bezerra. Um abraço a todos e até quarta-feira. Conteúdo de podcasts aqui no C9 Clubista, toda segunda, quarta e sexta. Um forte abraço a todos e obrigado pelo carinho.